Exato. Então tem muita empresa, por exemplo, investindo no Canadá. E agora o Trump diz, quem sabe, de repente eu vou invadir o Canadá. Então existe um risco enorme que o investidor americano no Canadá, de repente, vai enfrentar ameaças do próprio governo canadense, que, sei lá, né, se houver uma ameaça, os caras podem expulsar os americanos, boicote contra produtos americanos. Então você tem O que tá acontecendo com a Tesla, né? Tesla, mas você tem empresas americanas hoje colapsando porque os principais compradores eram canadenses que Nossa. estão boicotando os produtos, né? Na costa leste, perdão, na Califórnia, Oregon, toda essa região, você tem regiões de vinho que vendiam quase exclusivamente por mercado americano e canadense. Sei. E hoje, cara, Caiu. você tem grandes, assim, você tem placas nos supermercados, não compre americano. Então, você pode, sim, ganhar uma negociação por meio da ameaça, mas você pode perder todas as outras depois. Então, eu conversei com integrantes das Forças Armadas brasileiras hoje que amam armas americanas. O equipamento militar americano é o melhor que tem. Só que agora as caras pensam assim, você precisa, por exemplo, se você compra um míssil americano, ele precisa de um update de software cada 10 dias. Se você não instala, esse míssil não voa mais. Então, se você de repente rompe sua relação com os Estados Unidos, o seu míssil Não é um funciona. pedaço de Nada. nada. Ele pode ser um lixo eletrônico, é literalmente um lixo eletrônico. Então, o que, que o cara, um general brasileiro, pensa assim: os Estados Unidos estão ameaçando Panamá, Canadá, Dinamarca, né? Querem pegar a Groenlândia, Gaza, parte da Palestina. Quem garante que eu acho pouquíssimo provável, mas teoricamente, se os Estados Unidos estão ameaçando um país latino-americano, a integridade territorial, sei lá quais outros países vão ameaçar depois. De novo, eu acho que a chance é pequena, mas como estrategista militar, eu preciso estar preparado para todos Pior cenário. os cenários. Então, a pior coisa que você pode fazer hoje para um país da América Central ou na América do Sul, ou qualquer lugar, é depender de um país que preza a imprevisibilidade, né? Então, eu acho que o custo para os Estados Unidos vai ser muito alto. Por isso que eu sempre falei, a Rússia e, sobretudo, a China se beneficiam muito com a ascensão de Trump, porque eles podem se projetar, e olha que eu não sou assim, eu sou super crítico em relação à política interna chinesa. Eu sou muito criticado por né, pessoas que adoram a China, falam, você só fala mal da China. Mas para a China, esse cenário é excelente. Excelente. Por quê? Porque a China diz, nós somos confiáveis, a gente tem uma relação comercial confiável, eles sempre falam win-win, ganha-ganha. Então a gente faz aqui nossa fábrica, vocês podem vender commodities para nós, etc. Você hoje não tem mais essa relação de credibilidade e visibilidade com os Estados Unidos. E isso rouba, eu acho que tira dos Estados Unidos uma das suas principais vantagens que tinham. Né? Além do Se dólar, comprava. Mas até isso depende. Até isso também, né? Depende da confiança. Então, assim, eu, por exemplo, eu ainda tenho boa parte dos meus investimentos aplicados lá, porque até agora eu falo assim, isso é confiável. Seguro. Eu confio no Estado americano de pagar sua dívida, que, enfim, com o passar do tempo também é uma grande questão, porque você tem uma dívida que pode se tornar insustentável em algum momento. Mas o que eu quero dizer é baseado, você faz o investimento baseado na confiança, nas instituições americanas. Porque eu confio que não haverá, por exemplo, a nacionalização de empresas lá, ou que não haverá uma guerra comercial, que agora está tendo. Então, assim, para o investidor, os Estados Unidos se tornam menos confiável, porque sei lá o que o Trump vai anunciar de tarifa comercial daqui a 6 meses, que pode afetar que vai afetar a bolsa americana. Então, esse estilo de negociação, ele, como eu disse, ele funciona bem em algumas áreas, mas eu acho que o que o economista quer ele quer saber o que vai acontecer para fazer uma aposta. Então, um cara que
que se orgulha de ser completamente imprevisível assusta os investidores. E com isso, acho que a China vai sair ganhando. Mas vamos ver, essa semana vai ser, eu acho que a gente já viu a maior queda em vários índices americanos. Na verdade, a quinta maior queda na história da Bolsa Americana, Ah, é? que aconteceu agora nos últimos dias. E o Trump tá dobrando a aposta. pagando pra ver, Inclusive, disse hoje, então, a situação é tão imprevisível que a gente poderia até daqui a meia hora ver o que está acontecendo, porque o Trump disse hoje que se a China não recuar das retaliações, ele vai impor mais 50% sobre produtos chineses. E aí vem uma coisa importante. Eu acho que isso é muito importante porque o Brasil foi taxado só em 10%, apesar dos Estados Unidos terem um superávit com o Brasil. Mas, enfim, 10%. Isso é pouco. Mas acontecem duas coisas agora que vão impactar as nossas vidas imediatamente. O primeiro é a China retaliou e está impondo tarifas altas contra produtos agrícolas americanos. Então, a soja americana vai ficar mais cara na China. Isso é uma grande oportunidade para o agro brasileiro. Por quê? Porque o agro é mais competitivo na China hoje do que a soja, o agro americano. Então, o nosso agro vai vender muito mais para os chineses, que vão deixar de comprar produtos agrícolas americanos e comprar brasileiro. Então, isso é ótimo. E, além disso, como a China taxou o Vietnã, por exemplo, indústria de calçado, tem até produtores de sapato no Brasil que podem agora vender mais para os Estados Unidos. Só de Franca, né? E sim, mas isso é o segundo que eu acho que as pessoas não estão percebendo. A China agora enfrenta barreiras altíssimas para vender para os Estados Unidos, principal parceiro comercial da China. Então esses produtos, aço, produtos de consumo, sei lá o que, eles vão fazer o quê? Eles vão soltar um tsunami de produtos chineses no resto do mundo, inclusive o Brasil. E aí realmente isso vai ser, eu acho que pode ser uma catástrofe para a indústria brasileira. Você já tinha isso ao longo dos últimos anos, porque aos poucos os Estados Unidos já estavam se protegendo contra aço chinês, por exemplo. O que a China fez? Ela ofereceu o aço, o pneus, por exemplo, a um preço tão barato que o produtor local aqui não podia competir. Então, o pneu pronto chinês hoje é mais barato no Brasil do que a matéria-prima no Brasil para produzir o pneu. Cara. E aí alguém pode dizer, mas então isso quer dizer que sim, às vezes você precisa proteger. Sim, é preciso, mas isso não quer dizer que você vai aumentar suas tarifas para nem nada de perto o que os Estados Unidos fez. Para oferecer alguma proteção, isso certamente pode ser importante para proteger determinadas indústrias, mas não numa casa de 20%, 30%, como vem acontecendo agora. Então, o Brasil pode se beneficiar na produção sobretudo de commodities e alguns produtos que vai vender para os Estados Unidos, mas para a indústria eu acho que vai ser um grande problema. Então, no fundo, acho que todo mundo vai perder. Eu não vejo o Brasil como muito... Saiu um artigo no Wall Street Journal dizendo o Brasil pode se beneficiar. O Brasil já se beneficiou um pouco durante o primeiro mandato de Trump. Vendeu muito mais para os chineses. Mas o grande problema também se eu sou... Por exemplo, eu tenho alguns investimentos no agro brasileiro, assim. Mas eu faço essa pergunta assim. O cara do agro agora pode plantar mais para vender mais para os... Já que sabe que pode vender mais para os chineses, pode, mas o ciclo é grande. Ou seja, você precisa fazer uma série de investimentos para depois lucrar vendendo para os chineses. E quem sabe que o Trump não vai fazer um grande acordo lá na frente com os chineses. Então não é assim que entendeu? Se não tem mais essa certeza... Então, se eu fosse do agro assim, não sei se tem muita gente dizendo quanto pior entre os dois, melhor para nós. Mas pode também ter algum tipo de acordo temporário entre a China e os Estados Unidos. Então, assim, em geral, eu acho que a gente está entrando numa fase agora de instabilidade. Eu acho que as pessoas... Acho que uma vez... Quem diria que a gente ia ter uma guerra comercial em vez de uma
guerra Bom, declarada. Mas né? aí vem outra questão. Se você. Porque a se China usamos falou, dois- está pronto para uma guerra Claro. econômica, Sim. militar, qualquer guerra. Pois é, e aí vem outra questão. Vamos supor, né? Você é a China, eu sou os Estados Unidos, e a gente, até 5 anos atrás, até hoje, na verdade, tem uma interdependência enorme. Sim. Então, o custo político de você entrar em guerra contra mim é alto, porque a elite econômica, muitos empregos vão depender de uma boa relação entre nós. Se você inicia uma guerra comercial, muitas empresas americanas vão sair da China. Por quê? Porque produzir na China e vender para o mercado americano não funciona mais. Então, de fato, algumas empresas, por exemplo, a Apple pode chegar a produzir alguns celulares nos Estados Unidos. Falaram que já É. vai aumentar o preço do iPhone já, né? Sim, sim. E em parte, e aí a gente nem chegou a falar disso, tem minerais críticos, tem insumos que a China controla hoje simplesmente porque a grande parte delas está na China. Então existe ou seja, você não consegue produzir um iPhone evitando por completo A China ou Taiwan? mas a China, os recursos naturais Ah, tá. no solo é na China. Né? É tipo como se fosse o lítio, etc. Tem uma a China Talvez tem uma, seja por isso que vantagem. o Trump tá louco pela Groenlândia, não é não? tem um aspecto certamente nisso. Eu também acho que o Trump o século eu falo aqui do século XIX, o próprio Trump fala do século XIX, e no século XIX líderes se destacavam ainda pela expansão territorial. Isso era um assunto até meados do século XX. A grande conquista da nossa época foi que a briga por aumentar os territórios deixou de ser um objetivo estratégico da maioria dos países. Ou seja, a anexação, tudo se tornou muito pouco Bem visto comum. também, né? Então tinha pouquíssimos casos assim. Tinha invasões, né? Ou seja, a violação da soberania, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, etc. Mas os Estados Unidos nunca disse, olha, agora o Iraque É nosso. Né? Nunca disse que o Trump disse assim, ó, o Gaza vai ser parte dos Estados Unidos, ou a Groenlândia vai ser parte, né? Então essa ideia também é uma visão que rejeita os grandes benefícios que essa época pós-conquista territorial do qual a gente está saindo, né? Na verdade agora produziu. Mas o que queria dizer sobre a relação entre guerra comercial e guerra militar? Então em função da guerra comercial, a gente pode acabar se separando economicamente, né? Ou seja, muitas empresas americanas vão sair da China, empresas chinesas vão sair dos Estados Unidos, e assim o poder político daqueles que defendem a preservação de uma relação econômica estável diminui. Porque não tem mais tantos americanos cujos empregos dependem de uma empresa chinesa, e não tem mais tantos chineses cujos empregos e produtos dependem de uma oferta americana, de uma empresa americana, oferta americana. Então, o custo político de um líder chinês ameaçar os Estados Unidos com uma guerra militar ou vice-versa diminui. Então, é porque os chineses já não dependem mais tanto dos Estados Unidos, e os americanos dizem, mas estou produzindo minhas coisas aqui. Então aumenta o risco. Aumenta o risco. Isso é a minha preocupação.